Luana. Esse é o programa Tribos, um programa criado para a gente refletir sobre algumas questões do cotidiano que nos atravessam sempre, mas que poucas vezes a gente dá atenção para fazer uma reflexão que seja profunda, que seja séria. Bem, esse programa ele sempre vai começar com uma pergunta, justamente porque a gente vive numa era informatizada, a gente tem respostas prontas para tudo e poucas vezes a gente dá o espaço para uma reflexão. A pergunta que a gente vai fazer hoje é: o que é ser brasileiro? Para a gente responder essa pergunta, ou pelo menos caminhar no sentido de compreendê-la, a gente vai conversar com Araçari Pataxó. Araçari Pataxó é uma grande liderança indígena do Brasil. Além de ser também estudante de Direito, tem um papel muito importante no sentido de dar voz e memória para os povos originários do Brasil. E a gente está aqui hoje, perto dos canhões do Forte, para conversar um pouco sobre isso. Eu queria saber, Araçari, o que é ser brasileiro? Antes que eu possa falar sobre o que é brasileiro, eu vou falar a origem, né, dessa palavra e a origem, como surgiu o nosso país Brasil. Quando o europeu chegou aqui em 1500, nos encontramos ali na praia e durante o ritual, canto, dança, ao pintarmos o nosso corpo com a tinta do pau-brasil, que é essa tinta vermelha, nosso corpo ao suar, transpirar, por uma certa distância, refletia como brasas. E o invasor europeu, na época, ele chamava gente de corpo de brasas. E por pintar o nosso corpo com a tinta do pau-brasil, veio chamar de brasileiros, braseiros, brasileiros. E, portanto, o nosso nome hoje ganhou o nome de Brasil. E quem compõe esse país é chamado de brasileiro. E ser brasileiro é ser uma pessoa multicultural que surgiu de 2 ou 3 culturas e raças diferentes, que é a negra, a indígena e a europeia. Então, por isso que o nosso país ele é pluricultural e essas culturas elas devem ser respeitadas na medida da diferença de cada um. E nós povos indígenas no Brasil, nós somos ágrafos, nós não usávamos a escrita. Não só por isso nós nos tornamos um povo inferior a qualquer outra nação. Assim como Sócrates, né, que foi o professor de Platão, eles não usavam a escrita. Mas eles são homens que são lembrados hoje no mundo, né? E a forma de propagação do conhecimento, da sabedoria na oralidade, ela está propícia a ser cada vez atualizada. Na medida que a nossa sociedade vai se atualizando, as nossas leis, né, a nossa cultura, ela vai se atualizando, acompanhando a evolução da nossa sociedade. Diferente de certas nações que meia dúzia de pessoas sentam, criam leis, colocam no papel e aquela lei não consegue evoluir em comparação com a sociedade, né? E nossos valores são passados de geração em geração, né? Isso, a forma de nós preservarmos essa propagação na oralidade, permite que os nossos velhos se tornem sagrados, né? Porque o nosso arquivo vivo é o velho. A gente não tem uma biblioteca, um computador. Nosso computador é o nosso velho, se torna um arquivo vivo para ensinar e passar os valores. Porque as nossas leis, elas não estão no papel, elas estão internalizadas aqui na consciência e no nosso coração. Por isso que o índice de criminologia na nossa aldeia é 0. Mesmo nossas indígenas vivendo seminuas ou nuas, né? Nós respeitamos o corpo, a integridade da mulher. E as nossas leis, tudo isso. Por que não tem criminologia entre indígena na aldeia? Porque nós respeitamos 3 princípios, né? Respeitamos respeitamos a nossa soberania e a nossa espiritualidade. Antes de cometermos algo ilícito, nós imaginamos que você vai desrespeitar 3 esferas e que a gente não deseja desrespeitar essas 3 esferas. Por isso que ser brasileiro é esse apanhado de culturas, né? Esse apanhado de respeito e valor, de ética, não especificando um povo inferior ao outro. Todos somos iguais, né? Todos temos culturas diferentes e todas essas culturas devem ser respeitadas. E ser brasileiro hoje é ser indígena, é ser negro,
é ser brasileiro, é ser humano que compõe essa cultura esse país multicultural, né? Você falou de uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, que é o fato de não precisar de leis nas culturas indígenas dentro dos espaços, né, em que se vive o indígena, justamente porque ele internaliza determinadas regras, que são coisas que, infelizmente, a nossa sociedade atualmente, claro, de modelo, sobretudo de modelo europeu, as nossas leis criadas sob modelo europeu, eu acho que elas precisam aprender um pouquinho com o indígena. Acho curioso, por vezes, escutar, sobretudo do senso comum, frases como eles são subdesenvolvidos, ou eles não têm tecnologia, ou mesmo eles não são avançados. Quando na realidade há um avanço muito grande no que diz respeito ao desenvolvimento de uma ética e de uma política também dentro da cultura indígena. Então, quer dizer assim, não precisar de leis escritas ou alguém que regule a sua ação sobre o outro, eu acho que é de um avanço muito grande. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Primeiro que assim, nós sempre negamos ter uma sociedade baseada em um Estado, onde um grupo de pessoas fazem leis e tem sempre uma pessoa que estratifica seu povo. Porque as nossas leis a gente não precisa ir para a escola para aprender sobre leis. Nós aprendemos no dia a dia o respeito de um com o outro, o dever, o valor, né? O direito. E são tudo internalizados no decorrer. Desde quando nós nascemos, a gente tem esse ensino-aprendizagem, né, para nosso povo. Então, nossas leis, a forma de respeito um com o outro, ele vem de geração em geração. Se nós não temos um pai presente, nós temos o tio, o avô, né? Então, por isso que nossos velhos, eles são sagrados, porque ele é a nossa base, né? De não ter leis escritas num papel, mas sim internalizada na nossa consciência. Outra coisa também, aí eu gostaria que você também discorresse sobre isso. Eu acredito que há um problema que é nodal dentro da formação do povo brasileiro, que é a falta de consciência histórica. Eu acredito que essa falta de consciência histórica é o que proporciona uma certa visão estereotipada ou mesmo preconceituosa a respeito do outro. Porque a história, né, do nosso país, ela não é contada da forma correta, ela é contada pelo invasor. E, por exemplo, nós estamos num lugar aqui, Praia do Forte, em Cabo Frio, que esse aqui foi o segundo lugar mais velho do Brasil, né, construído em 1503. E na escola não conta essa realidade, né? Então as pessoas acabam desaprendendo uma história, né? Desconstrói uma verdade do país. E o nosso papel é desconstruir essas inverdades. E o povo brasileiro, ele não traz consigo a vontade de aprender sobre o seu povo, a sua realidade. Portanto, o nosso princípio de vida é buscar o passado, diferente das outras nações que buscam o futuro. Na medida que você busca o passado, você se permite a conhecer quem sou eu, quem é você e a sua história, né? Quem foi meu avô? Você vai ver que você tem um descendente negro, um indígena, um europeu. E isso que você resume quem sou eu? Quem sou eu, o brasileiro? E aí, quando você volta ao seu passado, você vai ver que você faz parte desse país multicultural e que deve também respeitar essas diferenças, né? Também tem uma coisa que, por vezes, problematiza ainda mais essa questão, que a gente não leva em conta que a história é contada por alguém, que é isso que você acabou de dizer, e esse alguém está localizado dentro de determinado espaço e ele tem intenções quando produz esse discurso. A história de ser contada pelo colonizador é algo que é interessante também a gente pontuar, porque é uma história que tem um ponto de vista, né? É uma história que tem uma forma de ver, tem uma forma de enxergar, tem um ponto de vista determinado, que por vezes não abarca pontos de vistas outros.
E a gente está falando também de um lugar de fala, se a gente pode dizer assim. Eu queria que você dissesse a importância, falasse um pouco da importância da voz para o indígena. Pois é, né? Nós temos hoje 518 anos, né, com uma outra cultura, que os povos indígenas ele nunca teve esse acesso, né, a informações, à mídia nacional, porque não há interesse para quem está direcionando esse veículo de comunicação. E a forma de transmissão da nossa realidade é através de uma mídia independente, né? Através da população, quem apoia a causa, e que em outros países seria mais valorizado, né? Não questiono isso como também uma coisa negativa, mas que isso nos permite a sair da nossa aldeia, né? Vir estudar, trazer o conhecimento e se transformar em arquivo vivo para ensinar o povo brasileiro, né? E o povo brasileiro ele é carente de informações, né? A informação chega precária na casa, na sala de aula, e tomara que o povo brasileiro desperte a conhecer quem é a sua realidade, né? Antes que os profissionalismo que vão ocupar cargos públicos, era muito importante ter conhecimento com quilombos, né, com aldeias indígenas, com questão de gênero, com questão de filosofias e essência, né, do povo brasileiro, para depois não sair por aí cometendo crimes, né, de preconceito, discriminação, dentro do país que ele faz parte, né, dentro da realidade que ele compõe e desconhece. Porque o preconceito ele nasce com a falta de conhecimento, né? Então o povo ele tem que despertar para isso, buscar conhecimento, né? Já que a mídia nacional não mostra a realidade, vamos buscar, vamos interessar, né? E o fato de nós hoje buscarmos tecnologia, qual a diferença, né? O homem branco fala que o índio ele é evoluído, o índio ele como fala, esse índio já é civilizado. O que é civilizado para você? Provavelmente com uma palavra você sabe o que é civilizado. Para o dicionário, civilizado é ser culto, educado, que estuda, né? E para os povos indígenas, o que é ser civilizado? Ser civilizado para nós povos indígenas é respeitar a natureza, respeitar o outro, respeitar a mulher, a criança, o idoso, né? Então, nós sempre fomos civilizados, né? Nós consideramos que nós somos uma das nações mais evoluídas do mundo, de manter a questão climática, a questão ambiental protegida, equilibrada. Essa forma salienta, essa forma de proteção ambiental, sem ninguém pedir para fazer, porque nós protegemos, porque nossa geração futura tem o direito de beber uma água limpa, né? O solo fértil, a chuva que cria lá na Amazônia, ele nem chover aqui no Cabo Frio, chover em qualquer outra região. Então nós que estamos lá protegendo para o povo brasileiro e mundial. Essa consciência que nós trazemos porque é da nossa essência, né? Então, por isso que torna um povo evoluído, de proteger, porque nós hoje em dia, nós sempre colocamos nós povos indígenas não como donos da terra, mas sim como filho da terra. Nós tratamos a natureza como nossa mãe. Então, imagina para uma nação que tem essa essência de se tornar parte da natureza como nossa mãe, como parentesco. Para mim é um povo muito evoluído, né? E quando você se desliga, se sente superior à natureza, se sente liberto de poluir, de destruir, né? Você desliga da natureza. É o fato de um filho quando se desliga da mãe, perde todo o interesse, o amor, o carinho. E por isso que nós comparamos a natureza como nossa mãe também. Eu acho que a gente precisa também rever a carga de ideologia que determinadas palavras elas carregam dentro de si. Então, a ideia, por exemplo, de que o europeu tinha do que era ser civilizado, ou a ideia do que era ter fé, do que era ter lei, do que era ter rei, a gente faz uma investigação histórica basilar, a gente percebe que uma das primeiras coisas que o colonizador diagnosticou quando chegou aqui é que eles não pronunciam o F, nem o L, nem o R.
portanto não tem fé, nem lei, nem rei. Quer dizer, uma percepção do colonizador que acabou se tornando uma percepção que tem se tornado basilar assim, dentro da nossa concepção sobre o indígena. Quer dizer, a gente carrega essa percepção que provém do colonizador, não é? Sim, mas na nossa cultura nós temos princípio diferente. O nosso princípio de vida é a liberdade. Então por isso que nós não temos uma liderança que estratifica o seu povo. Por isso que nós nunca tivemos rei, a gente não tem um padre, um pastor que comanda nosso povo. Nós não temos alguém ditando leis, porque o nosso princípio é a liberdade, né? A educação, ela é unitária, né? Todos ali conseguem educar nossos filhos, o vizinho pode educar o meu filho. Então, só para você ter uma reflexão sobre isso, né? Nós não deixamos nosso filho na creche para uma pessoa educar. Nosso filho é educado dentro de casa, na comunidade. A nossa aldeia se transforma em uma escola viva para nossas crianças, né? E aí depois, 5, 6 anos, nós vamos para a escola normal, né? E nós temos 2 fases na aldeia. Nós somos criança ou adulto, né? Então, imagina, uma criança que de uma hora para outra vai ser adulto. Como que funciona isso? Quando a criança ela começa a deixar de brincar, de se comportar como criança, passa a ter mudança na voz, pelo no corpo, deixa de brincar com certos brinquedos que as crianças daquela faixa etária brincam. Então os pais já imaginam, olham e falam assim, olha, nosso filho já é adulto, ele já está brincando com brincadeira de adulto, né? Então ali há um rito de passagem para o homem, né? Aí o homem fura a orelha, significa que já é adulto. E as mulheres, como que funciona? As mulheres diferente. As meninas, as mulheres, quando menstrua pela primeira vez, significa que já é adulto. Mas quem fala isso? Quem fala isso é a natureza, é o corpo da mulher que fala que ela já é adulta. Então, não tem faixa etária dizendo, eu sou adulto em tal dia, tal ano. Não, é o próprio corpo que se manifesta, dizendo, eu já estou adulto, eu já passei dessa fase. E aí as mulheres mais velhas da aldeia, ela chama aquelas meninas que estão passando ali a época da menstruação e ensina o segredo do corpo, o higiene do corpo, o segredo do homem quando casar, o segredo da família, o segredo da natureza. E que não interessa o homem saber esse segredo, é o segredo da mulher. E aquele homem que queira saber, que está o tempo todo buscando saber quais são esses segredos, é visto como um cara bobo, né? Então o segredo da mulher é dela, que nós devemos respeitar. E os homens também têm os seus segredos, né? Quando vai fazer o rito de passagem, né? Que é caçar, pescar, aprender o segredo da natureza, respeitar os higiene e o corpo da mulher, né? Então, é essa sabedoria que não está no livro, mas sim ela é propagada, né? No dia a dia. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, que há uma tecnologia ética avançadíssima, uma tecnologia de um desenvolvimento da subjetividade, uma técnica de si, que é um termo que um autor que eu gosto muito, Michel Foucault, ele utiliza a terceira fase do pensamento dele, que é o exercício de si, um olhar para si mesmo, para a construção da sua subjetividade de um modo profundo e na intenção de transformar a própria vida em obra de arte. Eu acredito que o que a gente pode aprender, sobretudo, com o indígena, além de tantas coisas, é justamente o desenvolvimento dessas técnicas de si, que é algo que diz respeito, sobretudo, à ética de si, a ética com relação a si mesmo, a ética com relação ao outro, a ética com relação ao espaço que nos circunscreve, que é algo que a gente não trabalha. Na realidade, é algo que a gente também ignora, Araçari. A gente fala muito de ética, sobretudo assim, vamos dizer, no âmbito jurídico, fala-se muito que o outro não tem ética, mas poucas vezes a gente tem a coragem de dizer eu não fui ético. Sobretudo porque a gente sequer sabe o que é ética, ou não pensa sobre a ética. Então, assim, me fez remeter a essa questão da ética, sobretudo porque a palavra ética ela vem do grego ethos, que significa, tem uma relação com a casa, ou seja, diz respeito à sua relação com o outro. Então eu acredito assim que há uma tecnologia avançadíssima ética, uma técnica ética de grande avanço dentro da cultura indígena,
que a gente precisa aprender. Pensar sobre a ética, que é algo que eles fazem todos os dias, cotidianamente, desde quando acorda, até nas suas relações mais simples e objetivas com o outro, seja com a criança, que a gente pode perceber, com o velho, que é o arquivo vivo. Olha que coisa incrível, não é? A gente vê o nosso velho como um arquivo vivo. E tem uma outra relação que eu gostaria que você falasse um pouco, que você entrou, por exemplo, nessa sua exemplificação de como quando a mulher ela se torna mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a mulher. Como é que é a relação do homem indígena com a mulher indígena? Como é que se dá? Porque a gente vê, infelizmente, assim, algumas relações bastante violentas acontecendo no espaço em que a gente vive, em todos os âmbitos. Como mulher, eu posso dizer que já experimentei muitas experiências bastante desastrosas, assim, já vivi algumas experiências não muito felizes, não é? No que diz respeito ao respeito com a mulher. E eu queria que você comentasse um pouco isso, não só a mim, estou falando aqui de uma experiência subjetiva, digamos, de um dado subjetivo, mas a gente vê em notícias, a gente precisa criar leis para que se respeite a mulher, aí tem a Lei Carolina Dickmann, Lei Maria da Penha, são uma série de leis criadas a fim de tentar minimizar um pouco a violência exercida pela nossa sociedade patriarcal em relação a esse outro feminino. Eu queria que você falasse um pouco pra gente da relação com as mulheres da aldeia. Mas antes do Araçari responder essa pergunta, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já, fica aí. O Ruge traz para você um novo conceito de beleza sem hora marcada. Venha nos fazer uma visita. Olá, esse é o programa Tribos, eu sou a Luana, bem-vindos de volta. Nós estamos aqui com o Araçari Pataxó, grande liderança indígena do Brasil, desdobrando sobre uma questão que é o que é ser brasileiro. Nós estávamos falando sobre a relação do homem indígena com a mulher indígena. Eu queria que você continuasse prosseguindo a esse respeito, justamente porque a gente tem aqui dados que são terrificantes a respeito da violência contra a mulher. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, esse fato de nós buscarmos o passado e usar a oralidade como forma de propagação e transmissão do nosso conhecimento, desde criança os pais já ensinam para seu filho o respeito com a mulher, com o outro, né? Então, desde criança que nós já estamos internalizando essas leis que não estão no papel, mas na nossa consciência. Nós não vamos para a escola para aprender a respeitar a mulher ou lei de outras coisas. Nós não criamos leis para respeito da mulher, nós já aprendemos desde criança. E quem é responsável por propagar essas leis? É nosso primo, é nosso vizinho, é nosso pai, é nossa mãe, o nosso pajé. Então todos se tornam professores no nosso dia a dia, né? A aldeia ela se torna ali numa escola viva. Então, se você vai na casa do vizinho, ele fala, deve respeitar a mulher. Você vai na casa do seu tio, ele fala, deve respeitar a mulher. Então isso já fica fazendo parte do nosso dia a dia. E eu gosto muito de relativizar porque nós temos um princípio de buscar o passado, né? Porque para o mundo dessa cultura de vocês, aquele que lê mais sabe mais, aquele que tem mais diploma sabe mais. Na nossa tradição, aquele que vive mais sabe mais. Por isso que o nosso velho ele se torna sagrado, né? Porque a gente sabe que ali está o conhecimento. E esse conhecimento é o que ele irradia para o seu povo, o respeito com a mulher. Mesmo as mulheres vivendo nua ou seminua, o índice de estupro é zero, porque há um respeito muito grande, porque o corpo da mulher é sagrado. Na menstruação, a mulher, o homem deve respeitar esse momento, que é um momento íntimo do corpo dela. O corpo dela está no momento de manifestação ali com o corpo. Então, nós não devemos mexer no corpo da mulher, né? Então, tem muitos outros segredos e cuidados com o corpo que nós devemos respeitar. A mulher que só as mulheres têm, que elas não podem passar pra gente, né? Mas que a gente deve respeitar. Então, são coisas que outras culturas devem também pensar, ter uma reflexão com relação a isso, o respeito com as mulheres, né? Então, nós temos muito ainda para transmitir isso para qualquer nação no Brasil. Bom, a gente está aqui desdobrando sobre esse tema, que é o que é ser brasileiro, que
que é claro, ele está nos levando a outros temas também muito interessantes, mas eu acho que a gente pode tentar hoje deixar também para as pessoas de casa uma espécie de caminho que a gente pode percorrer no sentido de tentar transformar o mundo em um lugar melhor para a gente se viver e conviver. Nós sabemos que não é fácil a luta indígena por respeito, é algo que tem sido feito por vezes até à força, porque há uma força oposta que justamente tem sido criada para minar a população indígena desde que o branco chegou aqui a esse território. E eu queria que você dissesse, assim, para nós hoje, o que nós podemos fazer para ter uma relação melhor com os povos indígenas? Como é que a gente pode construir uma relação que seja de fato democrática? Como é que a gente pode fazer isso? Então, tudo inicia com o conhecimento, a aproximação. O brasileiro ele deve conhecer, estudar o tema, conviver para respeitar. E hoje a questão dos povos indígenas é muito ligada à política, tudo é o político que faz. Mas o político que está lá, ele é um ser humano, como qualquer. A escola que ele estudou não ensinou sobre os povos indígenas, sobre gênero, sobre qualquer outra questão que está em voga em nosso país. E ele é um ignorante que está assumindo um cargo que ele poderia ter acesso a essas diferenças. Então, o apelo que eu faço é que o brasileiro, em geral, ele passe a conhecer essa cultura, né? Porque nós só vamos respeitar algo que nós conhecemos. E é muito escasso ainda a questão indígena dentro da família brasileira, mesmo o seu avô, seu bisavô sendo um indígena, ou um negro, ou um europeu. É bom conversar entre família, porque assim como a questão de terra, educação, né, a saúde indígena é um problema hoje, é um desafio para nós povos indígenas resolvermos, também uma questão sua, como brasileiro. Eu quero respeitar os povos indígenas, eu quero respeitar o direito dos povos indígenas. E o caminho é buscar, conhecer, estudar e também perguntar. Né? Estamos à disposição em qualquer lugar, na internet, em qualquer lugar, tem informações, ou do contrário, buscam conhecer aldeias ou tenta conversar com algum indígena. E vamos perceber que, logicamente, quando começarmos a respeitar a diferença, a cultura, a forma de pensamento de cada um, aí sim, nós estamos construindo um mundo melhor, um Brasil melhor. E esse é o caminho. Bem, eu acho que nós pudemos aprender muito hoje. Eu queria, Araçari, que você falasse um pouquinho no seu idioma. O Araçari, ele fala Pachorrã. O que a gente pode aprender um pouquinho hoje em Pachorrã? Rumpi tapta taptari, aweri dirri triocare nea rumpi anerron. Eu falei que é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Que vocês, nesse momento ou outro, é bem-vindo à minha cultura. E eu também gostaria de cantar, eu quero encerrar com um canto. Eu vou cantar no idioma, que é o Pachorrã, e depois vou traduzir no português. Rumpi suniatá, rumpi suniatê, uiompi canã suniatá. No português significa assim: eu sou um índio brincalhão, na brincadeira eu sou o maior. E quem quiser me conhecer, vai na aldeia Pataxó. E foi aqui que eu nasci, mas só não posso desprezar as nossas brincadeiras, que nunca vão se acabar. Não tenho medo de nada na vida, vou com tupã no meu coração, até o dia amanhecer, quando eu voltar pro meu ranrão. Quando eu chegar tudo é alegria, aí meu povo vão me receber. Nós vamos festejar até o novo dia amanhecer. Aueri, obrigado. Bem, Araçari, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui Aueri. Hoje. Gostamos muito. Aueri. O que é Aueri, Araçari? Aueri significa obrigado no meu idioma. Então, Aueri. Muito obrigada. Bem, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Agradeço a sua companhia. No próximo programa, a gente vai conversar com a Sara Wagner York. Aguardo vocês lá.